Olá, meu nome é Thiago Katz. Hoje eu vou falar sobre Roraima, que é o estado na qual eu vivo. Eu já moro aqui faz um bom tempo. O resto do Brasil ele desconhece esse estado que é o mais isolado do nosso país. Só tenho somente uma ligação por terra que é pela BR-174. Hoje eu venho aqui explanar todo o ódio que eu sinto de viver nesse lugar. Hoje eu vim falar um pouco sobre a minha experiência em morar aqui. Por motivos óbvios, ele é muito isolado. Basicamente qualquer coisa aqui nesse estado é extremamente caro e super inflacionado. Por exemplo, eu conheço pessoas no sul que eles pagam bem mais barato por coisas que são bem de consumo simples. Pela óbvia distância também é mais caro, mas também eu acho que tem algum dedinho ali que já ultrapassa os limites da Constituição. Além de, claro, também faltar muitos profissionais, principalmente na área de computação. Graças a isso, eles também podem se aproveitar para cobrar preços muito mais caros sobre qualquer coisa. Qualquer coisinha já vai lá para os 500, 200 reais. Não só de computação, também saúde. Principalmente que vão para áreas indígenas, mas vamos focar no meio urbano. Agora, viver numa cidade de Roraima é bem normal para um costume brasileiro, mas eu diria que ele se assemelharia mais a um estado do Nordeste. Por exemplo, aqui, essa região onde a gente vive fica entre um período de transição entre a floresta amazônica e outras áreas que são mais próximas à savana, que a gente chama de lavrado. É uma região plana, algumas vezes pode ser alagadiça também, mas isso não é tudo. No geral, por ela não possuir uma altitude, fica muito quente. Algumas vezes passa de 40 graus, mas em média tá ali por uns 31 e 35 graus, com sensação térmica de 70, 60 graus. Eu, sendo o branquelo que eu sou, mal consigo sair de casa. É sério, eu mal saio de casa e já tô com o braço inteiro bronzeado. Pelo fato óbvio de grande parte de Roraima tá no hemisfério norte e na zona equatorial. O índice de incidência solar aqui é tão grande que qualquer coisinha aqui que eu já me queimo. Mano, eu não consigo sair de casa, puta que pariu. Isso estaria ok, né? Mas se talvez nós tivéssemos uma política melhor. Eu vou dar um exemplo aqui. O Roraima é o estado que menos produz para o governo, é o que mais também é o que mais consome em proporção ao seu tamanho. A política aqui ela é ruim, muito ruim. Dificilmente você vai ver algum projeto realmente relevante. Por exemplo, eu tinha visto alguns anos atrás pessoas falando que tinha ar-condicionado nos pontos de ônibus lá em Boa Vista. Eu andei por lá, eu não uso também. Tu não vai encontrar isso daí, dificilmente. Em alguns casos muito pouco isolados. Puramente propaganda. O governo daqui fica todo o tempo pedindo dinheiro do governo federal. Eles enviam muito dinheiro. Grande parte desviado. É sério, velho. Esse estado ele precisava de o quê? Primeiro de tudo, a gente depende de grande parte do tempo da energia da Venezuela. A gente depende da energia de um país estrangeiro para poder existir aqui. Enquanto isso, eles estão enrolando faz acho que mais de 10 anos que eles estão enrolando sobre fazer uma represa. No caso, uma hidrelétrica, para falar a verdade. Que poderia gerar energia para esse estado e a gente parar de ser dependente da Venezuela. Mas não. Obviamente que nunca vai acontecer isso. Ou se acontecer, vai ter que rolar uma política muito... Se acontecer, vai ter que acontecer alguma coisa muito improvável. Ou pode só demorar demais. Mas aí eu também posso especificar aqui, por exemplo, para minha cidade. Não vou falar o nome, mas eu vou contar aqui. Minha experiência sem citar nomes. Na última eleição para a prefeitura daqui, eles elegeram o cônjuge de um político. E esta pessoa que está no poder sobre a minha cidade, ela não faz nada. É somente fotos, propagandas, enquanto a nossa cidade está apodrecendo. Sério, eu vejo regiões no centro, assim, que nem asfaltadas elas estão. Tipo, o centro da cidade, que deveria ser o lugar melhorzinho, tá decadente.
Por exemplo, tinha a prefeitura, ele tá caindo aos pedaços. Tem pedaços aqui da rua que são tipo esgoto a céu aberto. Só a rua de barro, que já tá lá, que nunca asfaltaram, nunca mexeram naquele troço, sabe, sei lá quantas décadas. E pra piorar, velho, os eleitores continuam votando. É sério, algumas pessoas não deviam ter o direito de votar, puta que pariu. Existe uma região ali, município, que é tipo, acho que é uma vila, que, por exemplo, as escolas estão caindo aos pedaços, não tem infraestrutura, a escola é feita de madeira, essa desgraça. Tá lá os cupim lá, o negócio tudo podre. Quando o rio sobe, alaga a escola. Alaga as casas, escolas, caralho, tudo. E eles continuam votando. Eu não entendo essas pessoas. É sério, os 100 reais que você ganhou do seu prefeito vão realmente durar os 4 anos deles? Olha que maravilha, né? Pra piorar, eu também conheci outro caso. Tinha um homem que se desenvolveu na política faz muito tempo, e aparentemente ele já era um ex-prefeito faz muito tempo. Ele era um velhote, aparentemente muito importante, mas que ele se envolveu com uma garotinha que tinha seus 16 anos. Não, ela tinha 14 anos, se eu me lembro bem. Ele pegou essa mina, engravidou ela, mas assim que esse maluco morreu, não, todo mundo tratou ele como se fosse uma porra de um herói. Não é como se a merda de um pedófilo pudesse ser defendido, né, caramba? Não, do nada só esqueceram que o crime que ele cometeu. Pra falar a verdade, não é a primeira vez que isso rola também, não. Eu conheço também um caso de uma menina que ficou grávida com 11 anos e ninguém fala nada. O maluco tem mais de 30, 40 anos pegando garotinha e ninguém fala nada. Tipo, o cara vai lá, pega a menina com o carro, com a moto, caramba, ou a pé mesmo, e vai lá e ninguém tá nem aí. Agora também temos que falar da educação. A educação daqui, ela é ruim. Muito ruim. Você pode até mesmo argumentar que a educação brasileira, que as mesmas matérias que eles passam aqui, é as mesmas que passam em São Paulo, também no Ceará, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Mas a falta de recursos ferra com tudo. Tipo, não é como se o governo não tivesse recursos. Ele tem. Só que não chega. A educação aqui na minha região, ela é tradicional. Nunca se atualizou. Senta, copia, ouve o professor e é isso. Adicione isso à falta de infraestrutura. Por exemplo, tem escolas aqui que nem tem ar-condicionado. A gente tá falando de um calor de 40 graus, sem ar-condicionado. Em alguns casos a gente não consegue nem fazer atividades usando o computador, por exemplo, ou internet. Por exemplo, na minha escola eles adicionaram internet lá, mas não funciona. Ou com o último acordo do governo lá, aquela lei que eles fizeram, proibindo o uso de aparelhos celulares, eletrônicos, agora que também não funciona. Agora eu gostaria também de falar um pouco sobre o que a maioria do pessoal conhece sobre Roraima, que são os indígenas. Tipo aquele caso como aqueles escândalos que aconteceram nas terras Yanomamis, com crises e tudo isso e muito mais. Mas agora vamos contar um pouquinho mais. O Roraima tem grande parte do território coberto por áreas indígenas. Muitas delas são inutilizáveis, a gente não anda lá. Os índios na maioria das vezes são conhecidos por não trabalharem. Isso me lembra um pouquinho sobre a primeira vez que eu vi um índio na minha vida. Aconteceu o seguinte, na minha cidade, eu não sei o que acontecia, do nada vinha um grupo de indígenas, tipo a coisa de que 19 índios, eu acho. Alguma coisa entre 19 e uns 10 índios. Eles apareciam do nada no meio da cidade, criancinhas peladas. De vez em quando alguma mulher com alguma parte de fora, mas eu acho que elas estavam usando camisa. E com um cheiro de cachaça algum dos homens. E com um cheiro de cachaça nos homens. Aí eu fui lá perguntar, quando eu imaginei eu pequenininho perguntando: mamãe, que é isso? E ela falava: são os Yanomamis, filha. Aí ficou essa imagem na minha cabeça. Mas realmente é um cenário bem miserável. Por exemplo, eles não podem usar as terras para minerar, para plantar, no máximo para caçar. Mas acho que eles também têm um passe livre para caçar. Por exemplo, eles não se importam com qualquer espécie que esteja em extinção. Eu acho que eles também são... Não, bem... A população local são os que mais
exportam animais raros pra fora. Eles ganham muito dinheiro com isso. Muito dinheiro no caso pra eles, porque eles vendem espécies que valem muito dinheiro lá fora, mas que por mixaria. Por exemplo, alguns bichos de casco e outros. Mas também não é como se os índios também fossem coitadinhos, eles não são. Quando eu morava no Amazonas, a minha avó começava a dizer uma palavra assim: não pode dar confiança pro índio. É no caso do tipo, você tentar ajudar uma pessoa e ela começa a se aproveitar de ti. É bem isso no caso. Isso porque eu acho que é meio cultural deles. Eles são meio que coletivistas. O que é seu é de todos. Pareceu meio socialista isso daí agora. Aí, tipo, nessa situação de miséria e desgraça que eles vivem, aparece as ONGs. Que eu vou contar um segredinho pra vocês. Elas não fazem porra nenhuma. Tipo, no máximo elas trazem alguma migalha de comida ou alguma coisinha de educação. Mas resolver o macro, porra nenhuma. Pra falar a verdade, tinha algumas delas que estavam envolvidas em esquemas de garimpo até. Ainda não acho que os indígenas são o pior grupo que existe em Roraima. Porque esse lugar vai pros venezuelanos. Quando aconteceu a crise migratória de venezuelanos, meu amigo, Roraima virou uma desgraça. Mais do que já era. Aqueceu a máquina estatal, o sistema de saúde foi pro caralho, não tinha infraestrutura, mendigo pra tudo quanto é lado, os cachorros desaparecendo. Lembra até hoje, mano, apareceu um monte de desgraça ali. Tipo, os venezuelanos transando no meio da rua, usando drogas, cacete, mano. Meu irmão, foi uma miséria. Se você acha que os brasileiros, ou os botileiros, no caso, são ruins, é porque você não conhece os venezuelanos. Vamos pensar no pior estereótipo de brasileiro, que é o brasileiro vagabundo, ladrão, as mulheres promíscuas, que não se importam com o filho, que tem filho a rodo. Esse é o venezuelano. Eu posso te contar nos dedos quantos venezuelanos úteis realmente estavam contribuindo para a sociedade. Eu, sendo uma pessoa que sou bem próxima dos sistemas de educação, eu consigo conhecer muitos casos peculiares, se é que você me entende. Por exemplo, as mães venezuelanas. Elas têm um estilo de roupa mais vulgar que você possa pensar, tipo aquelas legs bem apertadinhas. E nem elas são bonitas de qualquer jeito. Usam roupas vulgares e são feias. Pra piorar, também não cuidam dos seus filhos. Muitos deles vão a pé, não tem material escolar pra eles. Alguns deles vão passando fome, nem tomaram café da manhã e já vão pra escola. Outros nem almoçam. Sério, me deu um pouquinho de pena, mano. Eu conheci um moleque lá. Ele nunca tinha comido um docinho na vida. Ele olhava um bombom como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E eu não tô falando, tipo, criança pidona, não. Eu tô falando, tipo, ela olhando um negócio que, assim, é espetacular pra ela. Nunca comi um docinho ou um chocolate. E essa falta de material, você deve estar se perguntando, pra onde é que o dinheiro que era pra estar indo pra educação dessa criança tá indo? Ele vai pras coisas dos pais. É sério, maluco, eu vi os caras comprando um carro enquanto estavam passando fome em casa. Puta merda. Mas também as crianças não são todas coitadinhas, não. Graças a esses tipos de pais, a educação delas são as piores. Pensa naquela criança tentada que é só jogada na rua. Esses são as crianças venezuelanas. Eles são os mais difíceis para qualquer professor se lidar. No caso do fundamental, acho que eles vão dando uma melhorada conforme vão crescendo lá pro ensino médio. Eu vi as desgraças que esses seres humanos, chamados de venezuelanos, trouxeram pra mim. Eu vejo que muitos brasileiros, na época, tinham simpatizado com eles. Tipo, nossa, eles estão fugindo de uma ditadura comunista. Mas agora que eles estão indo para São Paulo, para toda a região sul, para Santa Catarina, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, vocês estão vendo os problemas. Tipo o centro de Porto Alegre parecendo a faixa de Gaza, graças aos venezuelanos. Florianópolis, Floripa, Joinville, parecendo uma favela. Só agora que vocês estão entendendo qual miserável a imigração. Qual miserável a imigração desses caras.
Além de que muitos deles, eles não trabalham, eles só recebem dinheiro do governo. Eles conseguem ser mais problemáticos que os brasileiros ainda. Gerando todo esse caos, essa região pequena e tão despovoada desse país. E o Estado continua mandando dinheiro pra cá, entupindo aqui. Por exemplo, se você for ver, o Roraima é o único estado da região norte que possui mais pessoas empregadas, mas não é graças a que tem uma forte indústria, um setor de serviço. Na realidade até tem, mas o setor de serviços ele é bancado pelo Estado. É o Estado alimentando o próprio Estado. Além disso, os interesses internacionais e também nacionais. Roraima está cheio de zonas indígenas, as reservas. Mas ninguém nunca se perguntou, não é só porque eles querem proteger os povos nativos. Eu vou dar um resuminho assim, ó, simples. Porra nenhuma. Não se importa. A questão é a seguinte. O Roraima é uma zona anômala em questão de densidade de recursos naturais. Você pode encontrar muita coisa aqui. Poucas regiões no mundo têm tantos recursos naturais quanto o Roraima. Dizem as mais línguas que o príncipe da Noruega aqui em Roraima. O que ele fazia aqui? Não sei. Agora, falando sério, eu vivo em Roraima faz muito tempo. Sinceramente, penso em sair todos os dias daqui. Todos os dias estou pensando em sair desse estado. Aqui é difícil, tudo é longe, infraestrutura é precária, a criminalidade está tomando conta daqui. Cada dia fica mais difícil viver aqui. Por sorte eu já tô quase para sair, então tudo bem pra mim. Então é isso. Tenha uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia.